Fala aí pessoal, tudo bem? Ele de volta aí. Vamos para mais uma aulinha de experimentos aleatórios, né? Sou o professor Laurence, sexto ano, sejam bem-vindos. Livro número 2, aula número 18, estamos na quarta semana. O tema, gente, é o quê? É aquela continuação dos cálculos de probabilidade, né? Então nós vimos, por exemplo, nas aulas anteriores, por exemplo, como encontrar o espaço amostral, que era o total de possibilidades, feito. E vimos também numa primeira aula desse tema a questão, por exemplo, de verificar os eventos impossíveis, os eventos possíveis e aqueles eventos certos, ok? Para o nosso tema de hoje, para o nosso encontro, nós temos o seguinte, aqui na tela. É uma representação do cálculo de uma probabilidade num formato de fração. Ou seja, nós iremos no encontro de hoje calcular, gente, a probabilidade, né? E esse cálculo será em forma do que? De fração, né? Nós teremos uma fração que representa a chance de um certo evento, de uma certa situação acontecer. Vamos pensar no seguinte, primeiro, como é que você faz, por exemplo, o cálculo de probabilidade, pessoal, no formato de fração? Então, simplesmente você faz assim, ó. Para calcular então a chance ou a chamada probabilidade, você vai criar uma fração, ou seja, uma razão, tá? Em cima, nós iremos colocar o número de chamados eventos favoráveis, tá? Número de eventos favoráveis. Agora, Laurence, explica para mim o que são os chamados eventos favoráveis. São, por exemplo, os casos que vão nos interessar. Os casos que, por exemplo, me interessam para fazer o cálculo de probabilidade. E embaixo dessa fração, na parte de baixo dessa razão, nós iremos colocar aqui o número de elementos, do espaço amostral, tá? Do espaço amostral. Então vejam que quando você quer fazer um cálculo, pessoal, de probabilidade, é simplesmente você criar essa fração, né? Em cima você coloca na fração o número de eventos favoráveis, e embaixo você coloca o número de elementos do espaço amostral, o qual você está calculando. Vejamos aí. Vamos imaginar a seguinte situação. Se você imaginar, por exemplo, a questão então de um dado, né? Então quando você analisa um dado, a nossa primeira atividade falou em dado, imagine o que? O total de possibilidades, ou seja, o espaço amostral, né? Então quando você fala, por exemplo, na questão então de um dado, o chamado espaço amostral, eu vou então agora abreviar para vocês, mas você já sabe, né? Aqui, ó, é o chamado espaço amostral. O espaço amostral é o total de acontecimentos, o total de possibilidades. Então no dado, vejamos aqui, ó, as possibilidades são a face voltada para cima ser o número 1, ou o número 2, né? Ou 3, ou 4, ou 5, ou o valor do 6. São 6 elementos, né? Então o espaço amostral do dado, ele é constituído por 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E vejamos aqui, ó. Eu quero fazer o seguinte cálculo, então vou lançar um dado cujo espaço amostral está aqui para vocês. Eu quero calcular, por exemplo, qual é a probabilidade ou qual é a chance, ó, qual é a probabilidade de você, por exemplo, lançar um dado e sair, por exemplo, o número 2, né? Então, sair o número 2. Vou lançar um dado, qual é a chance, por exemplo, de sair o número 2? Então vejamos, para você fazer o cálculo de probabilidade, simplesmente você então cria essa fração, né? Essa razãozinha. Então vejamos, para fazer esse cálculo é simples, é você fazer então uma razão, uma fração, cujo valor de cima, eventos favoráveis. Verifiquem, aqui no dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, notem, sair o número 2 é apenas um evento que me interessa favorável, de um total, por exemplo, de 6. Então, esse é o cálculo de probabilidade em forma de fração. É um caso dos 6 disponíveis, né? O que isso significa quando você faz um cálculo de probabilidade em forma de razão ou em forma de fração? Que, por exemplo, a cada 6 vezes que você lança um dado, o que acontece? Uma delas vai ser equivalente ao número 2, né? Então, essa é a ideia, então, do cálculo de probabilidade. Agora, Laurence, se eu te pergunto, sempre isso vai acontecer? Então quer dizer que se você lançar 6 vezes o dado, você vai ter pelo menos um deles equivalente ao número 2? Não é nada garantido, né? Possivelmente. Porque lembre-se, quando você faz um cálculo de probabilidade, são experimentos
probabilísticos, ou seja, são acontecimentos aleatórios. Não há uma certa garantia, né? Então, provavelmente, né, isso pode acontecer, né? O chamado evento possível, possivelmente pode acontecer, mas de fato a cada 6, um deles ser o número 2, não tem nenhuma garantia, né? Um outro tipo de cálculo para você verificar então de probabilidade, vamos criar mais exemplos para você agora meio que se familiarizar, é o seguinte, vamos imaginar agora o seguinte, eu tenho por exemplo a questão então de uma moeda, então caso você tenha por exemplo uma moeda, a ideia é o seguinte, eu quero, com a moeda, fazer cálculos de probabilidade. Primeiro passo, analisa lá. Quando você fala em moeda, o espaço amostral da moeda, ou seja, o total de possibilidades, hein? Então tá aqui, ó, o chamado espaço amostral desta moeda, ela vai ser o seguinte, espaço amostral. Quando você lança uma moeda, o que pode acontecer? Quais são as faces que você tem voltada para cima disponíveis quando você lança uma moeda normal? Eu chamo até de uma moeda honesta, moeda comum, não viciada. É uma moeda comum, né? Porque tem moedas, por exemplo, que podem ter uma parte furada, uma parte torta, que digamos que a chance é diferente. Mas uma moeda comum, não viciada, ela tem as seguintes faces que podem aparecer. Pode aparecer então uma cara ou, por exemplo, uma coroa, né? Esse é o chamado espaço amostral. Então, quando você faz um cálculo de probabilidade, gente, o primeiro passo é você analisar quem? O espaço amostral, né? Tudo que você, por exemplo, tem disponível numa certa questão. Nesse caso, cara e coroa, né? Cara ou coroa. Bom, então quando você lança uma moeda, qual é o cálculo de probabilidade? Qual é a probabilidade de, por exemplo, você lançar essa moeda e sair, por exemplo, vamos lá ver, vou lançar uma moeda e a chance de, por exemplo, sair uma face cara, né? Sair, por exemplo, cara. Então, para fazer esse cálculo aqui, você faz simplesmente aquela fração, aquela razão. Então, P de probabilidade vai ser equivalente. Sair cara, notem, sair cara é um evento favorável que me interessa, de um total, por exemplo, de 2, né? Um evento favorável de um total de 2. Então é equivalente ao valor de 1/2. Então vejam que o que seria essa proporção, o que seria essa razão, ou esse cálculo de probabilidade? Quando você lança, por exemplo, 2 vezes a moeda, uma delas vai ser, por exemplo, a cara. E claro, a outra vai ser a coroa. Agora, novamente, eu reforço, Lawrence, sempre vai ser assim? Sempre vai ser equivalente quando você lança 2 vezes, uma vai ser cara, a outra coroa? Claro que não, né? Se você pensar, por exemplo, de lançar 2 vezes, pode aparecerem, por exemplo, 2 caras, né? Ou 2 coroas. São eventos, né? Que no caso são aleatórios. Agora, se você lançar diversas vezes, muitas vezes, aí sim esse tipo de cálculo, essa proporção de metade para dobro, ela vai aparecer, né? Então, como eu te falei, é uma forma de você fazer um estudo, uma tendência, mas agora as garantias, não sei, né? Então, digamos que para sair cara, é um evento possível, né? Ele possivelmente pode aparecer um número cara, né? No caso, a face cara. Mas 100% de ser metade e dobro, ainda é uma garantia para nós, né? Então, outro cálculo assim, ó. Vamos pensar agora, por exemplo, em 2 moedas, né? Então, quando você tem, por exemplo, 2 moedas. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Então, quando você tem, por exemplo, 2 moedas, ó, a primeira moeda, e agora vamos para o próximo caso, que seriam, por exemplo, 2 moedas, né? 2 moedas. Então, a ideia é o seguinte. Quando eu vou lançar agora 2 moedas simultaneamente. Então, quando você lança 2 moedas simultaneamente, vamos agora, primeiramente, encontrar o chamado espaço amostral, tá? Espaço amostral. Então, vejamos aí. Espaço amostral, quando você lança 2 moedas, nós temos a seguinte possibilidade. Cara, ó, cara na primeira moeda, cara na segunda. Pode ser, por exemplo, assim, ó, cara com coroa. Pode ser, por exemplo, coroa com cara, ou, por exemplo, o último caso, coroa com coroa. 1, 2, 3, 4 pares disponíveis nesse chamado espaço amostral, né? Então a pergunta é o seguinte, vamos calcular agora qual é a probabilidade, tá? Qual é a probabilidade de, por exemplo, você ter, por exemplo, o lançamento dessas 2 moedas e saírem 2 caras, saírem 2 caras. Então vejamos aí, analisando o nosso espaço amostral, para saírem 2 caras, nós temos
um evento favorável de um total, por exemplo, de 4. Né? Então, equivalente ao valor então de cálculo de probabilidade é um evento de um total, por exemplo, de 4. Então, essa é a fração que representa a probabilidade. É 1 em 4. Essa é a chance, 1 em 4. Né? A cada 4 conjuntinhos ou eventos, um deles vai ser, por exemplo, as duas caras. Entendido esse processo? Tudo bem? Então o professor ele preparou para vocês aqui na tela uma atividade, né? Então vejamos aí. Estou falando sobre a página 119, tá? Na página 119 lá do livro, é uma questão então de você fazer um cálculo de probabilidade. Então vejamos aí. No lançamento de dois dados convencionais, qual é a probabilidade de que a soma dos números das faces sejam maior que 10? Né? Então, uma questão aí de lançamento de dois dados simultâneo. Teve uma atividade da aula, de duas aulas, acho que foi a aula anterior, que nós fizemos, por exemplo, o lançamento pessoal de dois dados. Né? Então, vejam aqui, ó. Nós fizemos aqui o espaço amostral, que já está pronto para vocês aí. Notem, essa tabela aqui, gente, ela vai ser a mesma que essa tabela aqui, ó. Se você for observar, né? Então vejamos aí. Só que agora eu prefiro observar aqui, ó. Tá? Observando então essa tabela aqui. Quando você faz o lançamento aqui no quadro, né, vejam só, de dois dados. Então o nosso espaço amostral, quando você fala em dois dados, está aqui, ó. Espaço amostral, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, então ó, primeiro dado 1, o segundo 1, primeiro 1, segundo 2 e assim por diante. A pergunta é o seguinte, desses vários resultados aqui, ó, a pergunta é, qual é a probabilidade de que a soma dos números das faces eles sejam maior que o número 10? Então agora basta você observar, gente, a soma dos números dos lançamentos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você observar aqui, ó, 6 mais 6 é 12, isso é um evento que me interessa, né? 6 mais 5 é 11, me interessa também. Então, se você observar, por isso que aqui aparece, ó, 12, aqui na tela, né? 12, 11, 10, que são a soma do quê? Dos números ou dos resultados que você obteve no lançamento dos dois dados, né? Então, como eu quero números cuja soma fique um valor maior que 10, 6 mais 6 é 12, aqui no quadro, né? 6 mais 5 dá 11, 6 mais 4 não me interessa, né? Então, 6 mais 3, 6 mais 2, 6 mais 1 também não me interessa. Agora, 5 mais o valor, então, de 6 é o valor de 11, né? Depois aqui, ó, 5 mais 5 é 10, 5 mais 4 é menor, então descartem também. 6 mais 4 é 10, 5 mais 4 é 9. Então, notem que quando você lança dois dados, a chance de a soma ser um valor maior que 10 pode ser esse evento ou esse ou esse. De um total de quanto? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, né? Então, a chance de esse caso acontecer aqui, ó, é simplesmente 3 eventos favoráveis, cuja soma, se você observar aqui na tabela, são apenas só 3 valores aqui, né? De um total, por exemplo, de 36, né? 3 sobre 36, que claro, como é uma fração que representa esse cálculo de probabilidade, você pode torná-la essa fração irredutível, você pode simplificar, né? Nós podemos, por exemplo, dividir em cima e embaixo essa fração por 3 e a resposta ser equivalente ao valor de 1/12, né? 1/12. Então essa vai ser a solução. Então quer dizer que a cada 12 acontecimentos, um deles vai ser, no caso, a soma equivalente ao valor, então, de um número maior que o número 10. Tudo bem? Então, esse foi o cálculo, resposta dessa atividade 1/12, né? Então, vejo que na tela nós temos uma atividade proposta para vocês aí. Então, página 120 e a página 121, aí estão as atividades para vocês aprimorarem, né? Durante essa revisãozinha do cálculo de probabilidade. Entendido, gente? Então tá aí, um grande abraço para vocês e a gente conversa em um próximo encontro. Até lá, gente!